Boa noite, Tati. Tudo bem com você? Olá, Tati. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como foi na P2? Muito bem, excelente, Tati. Teve alguma questão? Ai, que bom. As aulas, elas continuam até dia 26, se não me engano, né? Até semana que vem, tá bom? Então, assim, eu tenho passado conteúdo diferente, né? Um conteúdo para agregar mais. Então, o pessoal quiser assistir, eu estou hoje aqui, estarei sexta-feira também. E também estarei semana que vem. Essa semana eu estou abordando a calculadora financeira, tá? E semana que vem eu vou falar sobre amortização, cálculo de amortização. Bom, cálculos financeiros básicos. Para a realização de cálculos financeiros básicos com a HP12C, cálculos de juros simples ou juros compostos, é preciso estar cientes das seguintes teclas. Tecla N indica o prazo que deve ser considerado. Pode ser dado em dias, meses, trimestres, anos, desde que esteja de acordo com a taxa de juros. A tecla I significa interest rate, que é juros, né? Indica a taxa de juros usada no trabalho com capital. Deve estar de acordo com o indicador de tempo. Então, lembrem-se que toda vez que nós resolvemos exercício, né, de taxa, eu sempre falava, olha, atenção, o tempo tem que estar no mesmo período que a taxa. O PV, que é Present Value, valor presente, é o capital inicial sobre o qual os juros, prazos e amortizações serão aplicados. Lembrando que esse PV, ele é a mesma coisa que capital. FV significa Future Value, valor futuro. É o montante final resultante da soma dos juros acumulados com o capital inicial, descontados os pagamentos, caso existam. Então, FV é o nosso montante. PMT significa Periodic Payment Amount, valor do pagamento periódico, e é o valor de uma parcela que pode ser adicionada ou subtraída do montante a cada período. Nós estudamos nessas siglas quando a gente viu lá o fluxo de caixa, né, para P2, eu expliquei para vocês certinho o que significava cada letra. E olha só que interessante, na calculadora financeira nós temos cada uma dessas letras em botões. Para realizar cálculos nessa modalidade, é necessário dar pelo menos 3 informações iniciais e obteremos outra como resposta. É importante ter em mente que PV e FV terão sempre valores com sinais opostos, pois se um representar uma saída de caixa, o outro será a entrada de caixa. Caso o cálculo exija que sejam inseridos P e FV simultaneamente para obtenção de I, N ou PMT,
deve ser pressionado CHS, que é Change Signal, antes da inserção de um dos dois. Parece complicado, mas eu vou fazer para você e você vai entender, tá bom, Tati? Só parece complicado, tá bom? Aqui é um exemplo que é o seguinte. Pense em R$ 1.500 aplicados na poupança e colocando R$ 100 todos os meses durante 10 anos, lembrando que 10 anos equivale a 120 meses, quanto vou ter no final? Sabendo que a taxa anual de poupança é de 6% ao ano, que convertido utilizando-se a taxa de equivalente, pois se trata de juros compostos. A taxa ao mês, então, será de 0,4867% ao mês. Tá? Então, observem que aqui a gente está fazendo mês. Deve-se digitar os valores e apertar os botões indicados. Então, para a gente fazer esse cálculo aqui de quanto será o montante final, que era o que a gente fazia na mão, Tati, né? A gente usava a formulazinha dos juros compostos. Lembrando que a fórmula do juro composto é morango com um iogurte tentação. No caso da calculadora científica, Tati, o montante ele é chamado de future value, valor futuro, é a mesma coisa, tá? E o capital é o valor presente, é o PV, present value, PV. O I continua sendo a taxa de juros e o T é o nosso N. Então, olha só que legal, a gente tem todos os botõezinhos na calculadora científica, então a gente consegue resolver esse cálculo que a gente fazia na mão, dá para jogar na calculadora científica. Vou mostrar para você como a gente vai fazer isso, tá bom? E eu vou mostrar de que forma. Eu vou abrir um emulador, tá, Tati? Vou até mandar para você, acho que eu tô até com que eu tinha copiado na primeira aula, tá aqui. É só clicar nesse link. Caso você não tenha a calculadora financeira, você pode usar esse emulador. Ele é gratuito e você consegue usar ele no computador, tá bom? Se caso você tiver a calculadora, é mais fácil utilizar ela e ir acompanhando comigo, tá? Mas o emulador acaba funcionando bem também. Então, vamos lá. Bom, eu vou fechar aqui e abrir o emulador. Consegue ver, Tati, a calculadora que eu abri aqui no emulador? Certo. Então, olha só. Nesse exemplo que eu falei de fazer uma aplicação na poupança, né? Eu coloco lá R$ 1.500. Todo mês eu vou colocar R$ 100 nessa poupança. Essa poupança vai ter uma taxa de juros de 0,4867, né? E eu vou aplicar por 10 anos. 10 anos é a mesma coisa que 120 meses, tá? Como que a gente faria esse cálculo na calculadora financeira? Então, ele seria assim, Tati. Eu vou aplicar 1.500, aí eu tenho que apertar essa tecla aqui, ó, CHS. Aí eu tenho que colocar o valor presente, PV. Todo mês eu vou colocar R$ 100. Aperto de novo CHS. E aí eu aperto PMT. E coloco a taxa de juros, que é 0,4867 por mês, né? Aperto o I, que isso aqui foi a taxa.
E a gente tem que pôr que vai ser num período de 120 meses, porque são 10 anos, né? Cada ano tem 12 meses, então vão ser 120 meses. Esse 120 é o tempo, é o número, né, de períodos. Então, o número de períodos é o N aqui. E por fim, eu aperto o valor do montante, porque eu quero saber o montante que esse dinheiro vai dar. Montante em inglês é Future Value, é o FV. E tcharam, ela resolve pra gente e vai me dizer que, então, se eu colocar R$ 1.500 na poupança, todo mês colocar R$ 100, né, lá, e por 10 anos a essa taxa de 0,4867, no final desses 10 anos eu vou ter R$ 18.932,86, ok? Conseguiu entender, Tati? Tem alguma dúvida? Quer que eu repita a operação? Eu repito. Eu sei que é meio chatinho no início, né, para pegar. Bom, então eu vou fechar aqui o emulador e voltar para os slides, tá bom? Bom, então antes de todos os novos cálculos, pressione F, seguido de CLX, né? Para poder limpar a memória. Isso é uma dica, tá? Porque o que acontece? A calculadora financeira, ela vai armazenando tudo que você fizer. Todos os cálculos que fizer, ela armazena. Então, o que acontece, Tati? Para você conseguir limpar a calculadora, né, e não dar interferência nos dados que você está inserindo, então é legal pressionar o F e a tecla CLX. O que acontece aqui no emulador? Eu estou usando o computador, né? Como eu expliquei para o pessoal na primeira aula, no computador a gente só tem uma opção, né, de clicar, né? Então, a gente só tem um mouse e ele clica em uma única posição. O que acaba acontecendo? Eu não consigo clicar em duas teclas da calculadora ao mesmo tempo. Então, essas funçõezinhas que tem que fazer ao mesmo tempo pressionando dois botões, eu não consigo mostrar para você, tá? Mas se você tiver com a calculadora aberta no celular, talvez dê certo, porque o celular ele tem a tela touch, né? Então ele permite que a gente aperte duas posições, dois pontos ao mesmo tempo. Bom, funções de porcentagem. Para calcular o valor correspondente à porcentagem de um número, introduza a base, né, a base de porcentagem, pressione Enter, introduza a porcentagem e pressione a tecla. E pressione a tecla de porcentagem, né? Desculpa. Então, por exemplo, olha só. Se eu quero fazer 14% de 300, eu tenho que apertar lá na calculadora 300, Enter, 14, aperta a porcentagem e aí vai me dar a resposta. Vamos tentar? Eu vou compartilhar com você a tela da calculadora no emulador. No computador ele é mais difícil de zerar que na vida real, tá? Tá difícil. Porque o que acontece? Na calculadora mesmo, né, em mãos, quando você aperta aqui a funçãozinha ON, você consegue desligar e ligar a calculadora, ok? Então, essa tecla ON, ela funciona para esses dois. Mas no emulador, como eu expliquei, não tem como a gente fazer muita coisa. Por exemplo, se eu apertar o ON várias vezes, ela não vai desligar.
tá? Então, eu vou até jogar aqui. Não tá indo. Deixa eu fazer aqui. Abrir de novo. Que bugou. Meu emulador. Agora eu consegui abrir. Consegui zerar finalmente. Opa, não é essa página, é do emulador. Então vamos lá. Vamos fazer um cálculo de porcentagem. Então, a gente quer fazer 14% de 300, tá, Tati? Então, Tá. como que eu faço esse cálculo na calculadora financeira? Ele vai funcionar da seguinte Deixa eu ver se eu maneira. entendi. Coloco 300, né? Isso, muito bem. Enter, Enter, 14. 14 E a porcentagem? e a porcentagem. Tcharam! Excelente. Aprendeu. É tranquilinho, não é? É facinho. Eu falei para você, só parece complicado, mas não é. É. Essa parte é facinho. A primeira foi mais complicado, né? Tem mais botões para apertar. É, A- e é porque aí a gente usou a parte financeira da calculadora, né? Então, na primeira aula eu expliquei, Tati, que esses botões aqui de cima, eles são os botões financeiros. Então, são os botões que a gente usa para calcular juros simples, juro composto, né? Amortização. Então, todos esses botões aqui. Esses, Ah, sim. esses botõezinhos de baixo, eles já são botões que são comuns a qualquer calculadora científica. Olha aqui esse botão que eu ensinei vocês lá para P2, né? Que era para usar a potência, né? Olha ele aqui. Esse aí eu lembro, que é o XY. Isso, YX. excelente. E aí também, Tati, ela assusta um pouco, né, a calculadora, porque ela tem muita letra, né? Mas É. ela tem muita letra sim, porque é para economizar tecla. Porque o que acontece? Tá vendo aqui, por exemplo, essa tecla N? Tô. Se eu apertar essa tecla N, eu estou ativando a função N. Mas se eu apertar primeiro a tecla laranja e depois a N, a função que vai funcionar é a amortização. Ah, já muda, né? Já muda. Agora, se eu apertar a tecla azul e apertar a tecla N, o que vai funcionar é a função 12 vezes. Ah, entendi. Então, essas corzinhas, elas indicam a função que você quer. Entendi. Entendeu? Então, quando a gente começa a aprender, a gente vai vendo que esse monte de letra não é tão difícil assim quando a gente sabe usar cada uma delas. É, vamos ver. Vamos lá, então. Vou parar aqui, voltar para o slide. Aqui, né? Paramos aqui no cálculo da porcentagem. Aqui nós temos um exemplo. Olha só. Em um pregão, as ações da XY subiram de R$ 5,37 para R$ 5,90. Isso é bastante coisa.
num dia só. Porque a gente tem que pensar, Tati, que a pessoa que tem essas ações, normalmente ela compra o pacote, né? E o pacote, ele é mais ou menos assim, no mínimo 100 ações. Então, a pessoa, ela tem, sei lá, 10 mil reais dessa ação. Se ela tem 10 mil, né? Vamos pegar aqui 10 mil dividido por 5,37. Ela tem aí o equivalente a quase 2.000 ações. Pra você ter ideia, né? Bastante coisa. E aí, se você pega essa diferença do quanto subiu, né? A gente tem aí 0,90 menos 0,37, foram 53 centavos. Mas 53 centavos vezes 2.000 ações significa que essa pessoa em um dia ganhou R$ 1.060. Então, olha só para você ter ideia. É muito, né? É muita coisa. Então, olha como que o mundo das ações, às vezes a gente olha, né, e fala assim, nossa, que mixaria, né? 37 centavos para 90 centavos, o que isso vai interferir? Interfere muita coisa, dá para ganhar muito dinheiro num dia só com essa variação, ok? Bom, Ok. aí aqui fala assim, qual foi a variação percentual, então, dessa ação? Como que a gente calcularia essa variação percentual? A gente aprendeu a fazer isso na mão por regra de 3, né? Então, a gente poderia, uma das muitas maneiras de fazer, seria fazer o seguinte. 5,37 era o 100%, né? E aí a ação subiu para 5,90. Quero saber quanto que isso equivale. Multiplica. E aí a gente descobre então que esse 5,90 equivale a 0,9,87%. Como a gente quer saber a variação, é fazer isso menos 100%. E aí a gente descobriria que dá os 9,87. Lembra disso, Tati? Lembro, isso foi bem no começo, né? Bem no Das comecinho. aulas. Bem no comecinho, isso mesmo. Aí agora a gente não precisa fazer todas essas continhas se a gente utilizar a calculadora financeira. Olha só como que a gente vai fazer essa conta. É só a gente pegar aqui, deixa eu tirar a borrachinha. Pronto. É só a gente pegar e apertar 5,37, Enter, 5,90 e o triângulozinho com a porcentagem, ok? Vamos lá tentar fazer na calculadora? Vamos. Eu vou abrir aqui o emulador. Então, nós temos aqui 5,37 era o valor da ação. Uhum. Enter. E aí foi para 5,90. Uhum. E agora eu venho aqui, ó, no triângulozinho com porcentagem, porque ele que indica a variação. E tcharam, ele já me dá a variação em porcentagem que essa ação teve. Ah, entendi. A gente não precisa ficar fazendo aquela regrinha de 3 e subtrair depois. Já vai direto. Esse botãozinho aí do triângulo só funciona para porcentagem ou tem outras funções também? Observa que ele tem outras funções. Ele tem a função laranja e a função azul. Então, se eu Ah, apertar o botão amarelo e apertar ele, vai funcionar esse laranja. Se eu apertar o azul e apertar ele, vai funcionar o azulzinho, ah, tá. tá bom? Entendi.
Deixa eu fechar aqui e voltarmos lá para o outro exemplo. No mês passado, as despesas de uma indústria foram assim distribuídas. Salários e encargos, R$ 35.000. Conservação e manutenção, R$ 5.000. Utilidades, luz, água, telefone, R$ 7.000. Gerais e diversos, R$ 3.000. Total das despesas, R$ 5.000. Qual é o percentual que os salários e os encargos representam do total das despesas da fábrica? Se a gente fosse fazer na mão isso aqui, a gente teria que fazer o seguinte: R$ 50.000 é o total, é 100%. E a gente quer saber qual o percentual, que representa o valor dos salários e encargos. Salários e encargos é 35.000. Ok? A gente multiplicaria em cruz, e isso daria 35.000 vezes 100 dividido por 50.000, daria 70%. Isso fazendo na mão, né? Agora vamos ver como que a gente faz isso na calculadora financeira. Então, a gente tem que colocar os 50.000, apertar o Enter, apertar o 35.000. E o triângulo. E agora, a gente tem que apertar a porcentagem, né? O tempo. Porque aqui a gente não está falando de variação. Esse aqui era uma variação, por isso que a gente apertou o triângulo com a porcentagem. Esse aqui é um valor que faz parte do total, por isso que não vai ser o triângulo, tá bom? É a porcentagem esse, então. É, já vou mostrar para você. Vamos lá na calculadora. Já apareceu para você? Já. Já? Tati? Oi, tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Apareceu a calculadora para você? Sim. Vamos lá. Então, a gente tem um total de despesas de 50.000. A gente aperta Enter. A gente quer saber quanto dos 35.000 equivale em porcentagem desses 50.000. Então, Tati, a gente vai apertar esse aqui, ó, porcentagem T. 70%. Tá. Então, olha só. Esse aqui é quando é variação. E esse aqui é quando é porcentagem simples. Por exemplo, quanto é 14% de 300? Aí a gente aperta esse. Variação é o triângulo. E esse aqui é quando a gente quer saber a porcentagem de um valor. Entendi. Conseguiu entender? Entendi. Bom, para calcular a porcentagem de valor em relação ao total, introduza o valor correspondente ao total, digite o valor da porcentagem e pressione a porcentagem T, ok? Que é o que a gente acabou de fazer. A gente queria saber quanto que 35.000 representava dos 50.000. Bom,
Agora aqui vem uma série de perguntinhas. Para ligar ou desligar a calculadora HP12C, é necessário pressionar qual tecla? É a E? Não. Tenta mais Não? uma vez. Ligar, ligar e desligar. Para ligar e desligar? É. On? Isso, muito bem, a tecla ON. Então, se você aperta uma vez, ela liga. Se aperta outra vez, ela desliga. Ah, tá. Esse RCL é para limpar, não é isso? É, para limpar também. Ah, tá. Confundi. Tá. Na calculadora HP12C, para empregar uma função amarela, é necessário antes apertar qual botão? É o F, não é isso? Excelente, o botão F, que ele também é amarelinho, né? Isso. Na calculadora HP12C, para empregar uma função azul, é necessário antes apertar qual tecla? G. A letra C. Excelente, parabéns. Complete corretamente a lacuna. Se ao ligar sua HP, você perceber que a parte inteira está separada da parte decimal por ponto, significa que ela está preparada para o cálculo em reais, dólares, libras, euros ou em yuans. Eu acho que é reais. Ah, Quase, não? quase. A B? É a B, é em dólares. Ah, tá. Sempre que ela tiver com ponto, é dólar. Se ela tiver com vírgula, é reais. Porque a gente usa diferente, né? Se eu quero falar assim, eu comprei uma blusinha e a blusinha custa R$ 50. A gente escreve assim, ó, R$ 50. Se fosse dólares, eu escreveria assim, ó. Beleza? Tati? Oi? Beleza. Então, assim em reais e assim em dólares. Ok. Para adaptar a HP12C a cálculos em reais, que é o nosso sistema de separação de inteiros e decimais, ou seja, 0,00, basta com a máquina desligada pressionar ao mesmo tempo as teclas tananã e a tecla pontinho. Se soltar aí solta a primeira tecla tananã e em seguida a tecla pontinho. É que essa é da primeira aula, eu entendo, eu entendo se você... Tá, mas vou tentar. Tá bom. Seria a D? Não, seria a tecla ON. Ah, tá. Então, para você mudar pontinho por vírgula, é só você pressionar ON e o pontinho ao mesmo tempo. Ah, tá. Você pressiona ON e o pontinho junto, e aí você libera o botão do ON. Aí o ponto se transforma em vírgula. Tá. Tá bom? Uhum. Utilizando a calculadora HP12C, calcule 21% de 700. Vou dar aqui vou dar a cola, tá? Então, esse seria 700. Enter. Isso, E 21 e a porcentagem. perfeito. Isso mesmo. Ah, isso dá quanto? Não tá com a calculadora aí? Não. Então, isso aqui vai dar
147. É isso mesmo. Vamos ver agora. Calcule utilizando HP 12C 59% de 500. Como que eu faria isso, Tati? 500, Isso. enter, 59 e a porcentagem. Perfeito, isso mesmo. E aí, ia mostrar lá no visor pra gente 295. Calcule 9.000% de 200. Aí 200, enter, 9.000 e a porcentagem. Isso, 9.000 e a porcentagem. Muito bem. Isso daria 18.000. Utilizando a calculadora HP12C, calcule 50% de 450. Como seria, Tati? Tati? 450, enter, 50, indo. Isso, 450. Enter. Enter. 50%. E aí, isso dá 225. Setenta e 2% de 200. 200, enter, 72 e a porcentagem. Perfeito, que dá 144. E finalizamos a aula de hoje. Ó, no tempo certo. No tempo certinho. Muito obrigada pela participação, Tati. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada, professora. Boa noite. Uma ótima noite. Até sexta-feira. Até, tchau. Tchau, tchau.